Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Estou eu aqui, mais uma live hoje. É uma live muito especial para mim, com uma colega, uma amiga maravilhosa que já entrou aqui, né, Rê? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Esperar a Rê entrar. O Vitor tá aqui. Boa Olá, noite. boa Boa noite. noite, Nath. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Tô com saudade de você já, amiga. Eu te via, tipo, todo fim de semana, a cada 15 dias. Exato. Agora só online. Agora online, mas continuo vendo. Eu também, eu Muito também. Fiquei bom. muito feliz com o seu convite, muito feliz de estar aqui, da gente poder fazer essa conversa juntas. Muito bom. Rê, vou falar um pouquinho como que eu cheguei até você, né? E aí Uhum. depois eu gostaria que você se apresentasse pro pessoal. Bom, quando eu vim para Rio Preto, né, eu falei, gente, eu preciso de uma Nutri parceira para trabalhar comigo, porque minha residência inteira era médico e Nutri grudado, quase uma coisa só. E eu comecei essa busca, pior que foi uma busca mesmo, viu, Rê? Porque eu mandava em grupo disso, grupo daquilo, perguntava para não sei quem. E aí alguém me falou assim: ah, tem a Renata. Ela é especialista em alergia, ser gastro, acho que talvez ia ser bacana e tal. Entra no Instagram dela. E na época eu tinha acabado de fazer uma constelação e tava já querendo entender mais sobre as constelações. Na hora que eu entrei no seu Insta, foi tipo um encontro, assim, falei, ai, que maravilhosa. E eu lembrei do livro que eu tinha seu e eu lembro que a gente ia ter um final de semana de encontro na Hellinger, mas era acho que quinta, sexta, e eu teria que faltar à residência. E eu cheguei lá com seu livrinho embaixo do braço pro meu chefe da Gás. Falei, doutor, olha, então, eu vou lá estudar constelação, mas assim, né, quem escreveu esse livro vai estar lá e tal. Caiu aqui, escorregou. Caiu. Pode falar. Mas enfim, e aí eu te conheci, aprendi coisas maravilhosas. Você foi assim essencial, ainda é em muitos dos meus aprendizados. Você me trabalha em várias coisas, eu fico com raiva de você, e depois a gente conversa e fica tudo bem. E é muito lindo isso, é muito lindo ver, né, até a maturidade que eu tô conseguindo ter e enfim, eu sou muito feliz de conhecer você, de ter você aqui. E quero que você fale um pouquinho de você, do seu trabalho. Ai, Nath, primeiro eu quero te agradecer por ter vindo até mim, te agradecer por toda a sua confiança e por essa abertura, né? Porque não é fácil, né? Constelação, ela não é um colinho, um tapinha no ombro, assim, né? Na verdade, ela é você abrir o olho para enxergar coisas muito difíceis, muito duras, né? E essa troca e essa liberdade que a gente construiu, né, de se ajudar e de falar, ó, né, esse pontinho e sustentar isso para que a gente realmente possa se aprofundar, primeiro em nós, para depois com Ah, relação aos pacientes, né? com certeza, sim. Eu mudei muito até esse olhar, né? Antes eu olhava assim, ah, eu vou fazer um curso disso porque eu quero usar isso como uma ferramenta. E agora eu já olho assim, eu quero fazer um curso disso para mim, porque eu só consigo ir com o outro até onde eu fui comigo mesma, né? Então, quanto mais eu olhar para dentro, eu curar as minhas feridas e, né, e melhorar como pessoa, eu vou estar conseguindo ajudar mais o próximo, que inclusive é um pouquinho do que a gente vai, quer dizer, que você vai falar hoje também, né? Nossa, Sim. tá entrando um monte de gente aqui, maravilhosa, Rafa, Fê. Ó, até a madrinha do Ivan lá de Londres está aqui. Muito Tá. legal.
Esse caminho, né, da constelação familiar é algo que eu também busquei para mim. E conforme eu fui compreendendo várias questões minhas, né, e fui estudando a constelação familiar, eu fui adquirindo recursos também para ajudar outras pessoas, né? A própria Uhum. definição de constelação familiar que eu ouvi do Bert Hellinger uma vez é que ela é uma expansão para dentro de si. Ela não é um método, ela não é uma receitinha mágica, né? Não é uma série de regras, de métodos para você aplicar com o outro. Ela é uma expansão para dentro de si. Então, quando eu me expando dentro, eu amplio o meu olhar para fora. E aí eu consigo enxergar além, né? Consigo ter um olhar muito mais amplo para as pessoas que chegam até mim também. E é interessante, Rê, que aí que você começa a perceber, eu tô num processo que todo paciente meu, eu percebo que tem algo nele que também ressoa comigo e que eu também preciso olhar, né? E, Hoje eu atendi alguns pacientes de manhã e eu falei, nossa, como ela tem coisas em comum comigo, né? E como que é interessante essa questão até da ressonância, né? Como que pessoas que me procuram não só pelo Instagram e tudo, mas como que tem aquele dialzinho que você fala do rádio que chega direitinho que tem que chegar. sim. A constelação ela também traz esse olhar para a escolha da nossa profissão, né? Sim, Então, todos os nossos emaranhamentos, todas as dificuldades que a gente tem, eles, na verdade, nos guiam para a nossa tarefa de vida, né? exatamente. Então, isso também nos ajuda a olhar com muito mais gratidão até as dores mais difíceis, os caminhos mais Sim. tortuosos, né? Então, eles nos guiam para os lugares onde a gente precisa ir, para o caminho que a gente precisa trilhar, né? E Uhum, todas as pessoas que nos procuram têm um pedacinho de nós. sim. E eu brinco de lei de economia divina, né? Então a gente cura e é curado. Então, muitas vezes, quando a gente está, nossa, eu me vejo cega, às vezes, dentro de um nó difícil de atravessar, chega uma pessoa com a mesma questão e de repente me vem uma resposta para ela que eu falo, "Ah, obrigada, era para mim É, também." tem, isso acontece muito. Você vê você dando um conselho para uma pessoa, e aí na hora que você para, você fala, opa, mas isso é totalmente para mim, né? É muito Exato. maravilhoso. É, e esse olhar sistêmico é um caminho assim, sem volta. Uhum. E o que eu tenho aprendido muito com você é ter muito respeito, ter muita calma, porque quando você conhece a constelação, parece que você quer sair gritando pro mundo, assim, né? Tipo, gente, olha isso! Como eu sou super entusiasmada com as coisas da vida, né? Então, eu já quero sair, tipo, tipo, teve uma época que eu falei isso com você, né? Você falou, Nath, calma, calma, vai devagar, sente, né? E eu já até fiz um post sobre isso, sobre com calma e com alma, né? Que eu acho que é assim que tem que ser. Sim. Mas pode falar, Rê. Eu falar, isso também se conecta com as ordens da ajuda, né? E com todas as descobertas do Bert, né? Que ele fala que também nesse caminho de que não é um método, né? Então a constelação, nossa, ela é encantadora. Só que eu tenho que tomar muito cuidado como eu uso, né? Porque pode ser muito perigoso. Porque você pode intervir no destino das pessoas, você pode intervir né, no que está acontecendo, né? E ajudar de forma errada, intervir de forma errada, gera muitas consequências. Com certeza. E tanto para o outro quanto para a gente também, né? Sim. Então ela é muito profundo dentro. Quem faz uma formação, né, de 8 módulos, Fim 10 de dias, semana, online. né? Então, assim, ela não é uma ferramenta para você aplicar no outro. Ela é muito profunda, né? Porque a base dela é muito profunda. Então, o mais importante é a gente ter esse conhecimento, conhecer as ordens do amor, as ordens da ajuda. Só isso, né? Aplicar isso no nosso dia a dia já, já Nossa, coloca para ajudar o sim, outro. sim, com certeza. É,
as ordens da ajuda, primeiro contato que eu tive foi na formação, né? Para quem não Uhum. sabe, eu fiz uma formação em constelação em saúde, né? O que não me torna consteladora, eu não sou consteladora, imagina, não sei. Gente, constelar é algo, nossa, é muito profundo e muito delicado, digamos assim, né? É, mas eu uso as leis, né, as ordens do amor, as ordens da ajuda no meu trabalho e no meu olhar, né, para o paciente. Mas me ajudou muito também, como pessoa e como médica. Primeiro porque eu achava que eu precisava ajudar fulano de tal. Mas como assim fulano de tal? Não, mas vamos lá, marca uma consulta com a Renata se precisa ir na Renata, a Renata é maravilhosa. Não, você não está entendendo. E eu descobri que não, que a pessoa tem que estar pronta, que a Uhum. pessoa que tem que pedir, que a pessoa que tem que querer, né? E isso já me poupou uma energia danada, né? E me botou no meu lugar. Uhum. E isso é o mais difícil, né? Porque todos nós que trabalhamos na área da saúde, a gente veio de um emaranhamento de uma dinâmica de Salvador. Uhum. Então, a gente acreditou a vida inteira, então foi isso que nos impulsionou até a escolher as nossas profissões, Sim. né? Então, vou ajudar o outro. Só que a nossa formação moral, né? E até dentro das religiões e tudo mais, né? O que é ajudar? Opa, Né? virei isso. Então, dentro do que a gente foi moldado a acreditar, a ajuda é aquilo que tira tudo de você, que você tem que dar tudo, né? E você olha para o outro com piedade. Uhum. E uma das vendas que saíram do meu olho, né, conhecendo o trabalho do Bert Hellinger e da Sophie, né, conhecendo as constelações familiares, foi justamente a postura do constelador. Então, para você ser um constelador, a postura, que é uma postura humilde e segura, Uhum. né, você precisa primeiro, né, não ter julgamento e não ter intenção. Exatamente. Então, se eu já acho que aquela pessoa precisa de algo que eu tenho, eu já estou julgando que ela não tem aquilo que eu tenho e que o que eu tenho é melhor do que o que ela tem, né? Então, eu acho que ela tem que ir por aquele caminho, né? Então, já tem um monte de intenção ali E nada que de humildade. nada, né? E que manipula o outro, né? Então, se eu quero que a pessoa faça um determinado caminho, eu estou manipulando, né? Isso Não, gera não é raiva na pessoa depois, né? totalmente, né? Como assim? Você sabe mais do que eu como cuidar da minha dor, né? E a segunda, assim, é não ter medo. Porque Sustentar. muitas vezes dá medo da gente dizer algo que é o que precisa ser dito. Porque eu tenho medo do julgamento do outro, da crítica, de não ser boazinha, né? De Sim. não ser querida, de não ser amada, de não ser elogiada. Sim. Então, esses medos muitas vezes tiram a gente da postura pura. Adulta até, né? Pura e adulta também, né? Então, eu não estou livre para fazer o que realmente tem que ser feito. Estar a serviço. Eu estou preocupada com o retorno disso. Que muitas vezes é o que leva a pessoa para essa dinâmica de Salvador. Ela quer ser amada, ela quer ser querida, ela quer ser reconhecida, né? Então, não tem nada Uhum. de incondicional. Uhum. Sim. Acho que deu uma travadinha, né? E sem pena. A piedade, a piedade faz com que eu olhe para o outro de um lugar superior. Então, se eu tenho pena do destino da pessoa, se eu tenho dó né, dela, né, Sim. coitada, tadinha,
É porque automaticamente eu me coloco no lugar de que eu sou melhor, maior, Uhum. e que eu estou acima dela. E que Sim. ela não tem como atravessar isso. Eu tenho que atravessar por ela. E aí você enfraquece ela, né? Você deixa ela muito mais fraca. Exatamente. E a gente tira a dignidade do outro. Exatamente. Porque muitas vezes esse caminho de dor, esse caminho de sofrimento e dificuldade é o que vai ajudar essa pessoa a se engrandecer, Uhum. né? É atravessar essa dor que vai ajudá-la realmente se tornar grande e forte, né? E a gente às vezes pode roubar a oportunidade de evolução dela. Exatamente. E não querer salvar, né? Então eu não posso ter aquele amor cego na hora de ajudar, que eu quero salvar a pessoa dali. Quer tirar ela quase, né? Exatamente. E para conseguir assumir essa postura, o que nos ajuda são as ordens da ajuda, né? Então, a primeira ordem da ajuda é você dar apenas aquilo que você tem. E esperar e receber e tomar só aquilo que você necessita. Não, Perfeito. né? Então, se Uhum. uma pessoa vem me procurar para fazer, sei lá, pessoa, vou dar o nosso exemplo, tá? Ela é uma criança que veio me procurar e ela tem uma enfermidade gástrica importante. Eu posso olhar do ponto de vista da nutrição, posso ajudar com relação à dieta, eu posso até olhar sob a ótica da constelação e ver o que está acontecendo nessa dinâmica familiar, mas eu preciso encaminhá-la para uma gastro. Sim, Eu não sou a com médica. certeza. Então, eu preciso encaminhá-la para que você veja da sua ótica o que tem, o que essa criança precisa, Uhum. né? Sim, Então, querer dar tudo para essa criança é dar o que eu não tenho. sim. E isso vai gerar um problema, né? A Ou, mesma coisa, eu espero de alguém aquilo que a pessoa não pode me dar, né? Então, eu espero, às vezes, de um relacionamento que ele me dê o que minha mãe não me deu. uhum. Procurar num profissional também a minha mãe, também o meu pai, né? Alguém que me Uhum. ouve, alguém onde eu vou jogar lá minha âncora, como se fosse um porto, né? Tipo uma tábua de salvação, e aí eu me escoro naquilo. Não é aquilo que aquela pessoa pode me dar. Exatamente. E se a gente fica em equilíbrio com isso, essa ajuda ela é humilde. Só que muitas vezes é difícil a gente sustentar esse lugar de dizer eu sinto muito, mas eu não posso te ajudar. Uhum. Porque aí vai entrar o equilíbrio, entra, né, outras questões, tipo, poxa, mas marcou uma consulta comigo, eu vou falar que eu não posso ajudar? Entra a humildade, né? Uhum, exatamente. E entra também em todas as nossas crenças, né? De como eu não vou ajudar. Exatamente, porque a gente às E- vezes ajuda tanto, mas tanto, que quando eu comecei com os primeiros pacientes de dificuldade alimentar, eu eu falava, gente, mas fiquei 1 hora e meia para no final falar, ó, você tem que procurar uma nutricionista, você tem que procurar uma TO, você tem que procurar uma fono. E aí, conversando até com a minha coaching, ela falou: você deu caminho para esses pais. Em vez deles passarem por 1.000 profissionais, você deu caminho. Isso aqui é coisa mais grandiosa do que isso. Um encaminhamento bem feito. Aí eu parei e falei: se bem que realmente. Exatamente, né? E a gente não desamparou, a gente só somou, Exatamente. né? Só que essa crença de que eu tenho que ser o super-herói, eu tenho que solucionar todos os problemas e salvar a minha mamãe e meu papai, né? Vem mais ou menos daí. Como se a gente tivesse esse poder.
de salvar o mundo. Uhum. Bem prepotente. Bem. E é difícil a gente assumir isso, né? E enxergar isso nas nossas atitudes, até nas nossas intenções, né? Então, e quando eu consigo dizer para uma pessoa, eu não posso te ajudar, o que eu percebi atendendo mães, que muitas vezes era a dinâmica onde elas estavam presas. Elas não conseguiam dar esse... Uhum. Então, quando eu digo para ela, eu não posso te ajudar, ela fica com raiva de mim no primeiro momento, ela me xinga no segundo, e no terceiro ela fala: "Ah, eu também posso falar isso, porque eu melhorei depois. Eu vi que eu posso fazer por mim. Então a outra pessoa também pode fazer por ela." E aí ela consegue também dizer não. E aí eu fui percebendo que ao sustentar esse não, eu ajudava, era a ajuda para essas pessoas. Porque era justamente Maravilhoso. o que elas tinham que fazer. E elas não estavam conseguindo. Não, maravilhoso. Ontem eu falei com você, né, sobre um processo que eu estava vivendo de doença ano passado, uma coisa crônica, 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 e eu procurei uma médica e eu queria que ela me ouvisse, eu queria que ela me ajudasse, eu queria muito que ela me tirasse dali. E ela simplesmente me atendeu em 15 minutos, falou, ó, fala esses exames. Eu falei, não, mas peraí, me escuta. Ela, ó, não, é isso. E ela não podia me ajudar do jeito que eu queria que ela me ajudasse, porque a resposta não estava nela, né? E aí Sim, depois, vendo todo o desfecho de tudo isso, foi um presentão que eu ganhei. Eu falei, nossa, que bom que ela não pôde me ajudar antes. Que bom, porque que eu ganhei depois comigo mesma, né? Foi incrível, assim. exato. Então, e confiar nisso é muito importante, né? E a segunda ordem da ajuda é justamente isso, é se submeter às circunstâncias. Então, eu consegui, por mais que eu olhe, por mais que eu veja o que está acontecendo, por mais que eu saiba como essa pessoa tinha que sair dali, eu preciso me submeter à circunstância e esperar a permissão dela para eu fazer algo. Como isso é difícil, hein, Rê? Uhum. Tá ali na tua cara, você fala, gente, tá piscando assim. Aí você tem que, olha, Exato, né? Você esperar o pode momento ajudar a pessoa, certo. você vai ajudando a driblar a bola, assim, mas quem chuta pro gol é a pessoa, Exatamente. né? E nessa ordem da ajuda eu vejo muitas crianças, né? Então, por exemplo, você vê uma criança lá, sofrendo para fazer a tabuada do 2. Sofrendo, e para você é tão fácil, é tão simples. A gente fala assim, ah, é 4, né? 2 vezes 2, 4, né? E aí você vê a criança lá quebrando a cabeça, mas eu tenho que sustentar do lado dela sem fazer por ela, né? E aí ela consegue dar um passo. Mas se eu resolvo por ela, o que acontece quando chegar a tabuada do 3? Exatamente. Né? Ela vai esperar que você resolva de novo. E assim vai, né? E aí vai de algo simples como a tabuada do 2 para uma criança, até algo muito complexo na nossa profissão, que é um parto, uma amamentação, né? Hoje Exatamente. incentivo para amamentação, mas quem consegue sustentar do lado com essa mãe, mesmo que o bico esteja rachado, a mama esteja com mastite, que essa mãe está com muita dor, e a gente sustenta ela do lado, e aí encaminha para os outros profissionais para ver se tem outros tratamentos para ajudar a amenizar, mas ajuda ela a atravessar. E aí Rê, entra mais uma vez o tanto que nós, como profissionais, como cuidadores, como que a gente tem que estar bem com as nossas dores, porque como que a gente vai conseguir sustentar, ver o outro passar por uma coisa se para você aquilo é algo muito sofrido? Exatamente, Nath, bingo, sabe? Que é isso que o Bert, justamente é o ponto que o Bert toca nesse ponto quando ele explica a segunda ordem da ajuda. Muitas vezes a pessoa que intervém, ela não tá fazendo isso para ajudar o outro, é porque ela não consegue, Não ela não consegue. faz isso dentro dela, então ela Exatamente.
suporta entrar em contato com essa dor nela. E ela quer sair dali. Uhum. Sim. Então, ela tem para que ela possa sair daquele lugar. Não, faz uma cesárea logo, nasce logo, não sofre, não grita, não chora, não urra. Não, 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 a fórmula infantil é muito mais fácil, você não vai precisar passar por isso tudo, porque é difícil para ela, né? Exatamente. Né? Como aquele grito do parto incomoda tanta gente. E aí, às vezes, tá uma gritaria, porque eu já participei de parto como doula que tava uma feira, né? Do anestesista tá mexendo no celular e abrir um áudio no meio. Só que a mãe não podia gritar. Todo mundo tava gritando, fazendo um barulho estrondoso. Mas a mulher não podia gritar. Como todos os animais gritam, né? Pega uma leoa parindo, pega um gatinho, ele, né? É, É natural. é uma dor. Mas aquela dor, ela põe as pessoas em contato com o limiar de vida e morte. E é isso que as pessoas têm tanto medo. Então elas fogem daquilo, sabe? Uhum. E aí não consegue atravessar, então não consigo ajudar o outro. E essa ajuda, se a gente consegue ajudar o outro, ela é uma ajuda silenciosa, né? A gente não intervém tanto. E é aí que ela tem a força. Eu não preciso fazer muito. Que a cura, né? Não a cura, mas a resposta de tudo tá sempre no outro. Uhum. Não tá em mim, não tá em você, tá no outro. Exato. A gente só tem que dar a chavinha para ele abrir essa porta e falar: ah, Né? E a terceira ordem da ajuda, né? Que é ela primeiro ela é uma grande desconstrução. Por isso ela é tão difícil, né? O nosso arquétipo de ajuda é com relação dos pais ajudando os filhos. Então, aqueles pais que dão tudo para os filhos e os filhos têm que receber. Isso é normal, isso é, né, é o natural. uhum, uhum. Ok. Só que se eu vou pro trabalho, se eu me coloco a serviço do outro, desse lugar de mãe, de pai, bagunça tudo. Ixi, Maria. Ai, vão querer demais de você. Não vão ser adultos, né? Exato. E aí eu também olho para o outro como criança, como se fosse incapaz de dar conta. Uhum. Nossa, e é tão fácil cair nesse lugar. Por isso que é tão difícil, porque eu preciso primeiro desconstruir o arquétipo do ajudante. Porque ele é o arquétipo, né, natural da relação de pai e filhos. Mas não para eu trabalhar como nutricionista, né, como para facilitar uma constelação, você como médica, né, ou em todos os trabalhos que a gente realiza, né? E a gente precisa olhar para o outro como adulto. Então, eu sou uma adulta Uhum. diante de um adulto, então ela tem condição. Então, eu brinco, eu falo com as mães: eu ajudo você. Eu ajudo você, adulta, para você cuidar do seu filho. Sim, Eu não sou a mãe do seu filho, fazer por você. Eu confio exatamente. que você consegue cuidar dele. Sim. Isso dá medo, né, nas mães, quando você entrega, você põe essa responsabilidade na mão delas, fala, olha, é sua. Porque a maioria dessas mães já tem esse movimento de terceirizar o cuidado, terceirizar, né? Eu falo que é o que eu tô vendo hoje nos prontos-socorros. Tipo, meus plantões tinham 45, 50 atendimentos, agora tem 5, 10. Uai, será que ninguém mais fica doente? Ou será que essas mães estão tomando as rédeas, né, do que elas realmente precisam fazer, Uau! Nossa, né? uma percepção incrível, Nath, com certeza. Né? Porque a É. quarentena está fazendo isso e é difícil.
né? Só que a gente quer tanto, a gente quer tanto ser, né? Eu vou dar um exemplo arquetípico, né? Mas ser a rainha da nossa vida, né? Só que, então, por que que a gente não assume ser rainha da própria vida, né? E não Da rainha própria da vida casa, do do outro, próprio lar. da casa. Então, a mãe, ela tem que ser a casa dela, assumir mesmo as rédeas. Porque ao mesmo tempo que é muito difícil estar com a criança o tempo todo, quando ela delega e a criança está com um vínculo mais fortalecido com a babá, por exemplo, é uma dor imensa para ela, Sim, né? E acontece sim. muito, né, nas relações de ajuda com babás que também entram fora do seu lugar e passam a achar que são as mães, Sim. né? Ou que podem, ou amam mais do que a mãe, né? Então, se um profissional acredita, não importa qual é a sua área, ele acredita que ele Uhum. sabe cuidar desse bebê do que a própria mãe, ele já não ajuda mais essa família. Perfeito. Nunca tinha pensado nisso. E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente fala de alimentação infantil. Essa tendência já dá a quantidade, a qualidade, dá tudo, né? Então eu estou intervindo na capacidade de nutrir daquela mãe, que é a tarefa de nutrir é materna. Rê, tá falhando um Então, como eu pouquinho. ajudo, por isso às vezes tá falhando. Tá, Oi, deu uma ouviu? falhadinha. Travou? Agora voltou, Tá será? travando um pouquinho ainda. Deixa eu ver, mas eu não sei. Pode Aqui tá. ser. Tá boa a internet? Você quer botar o fone? Por. Peraí, eu deixei ele Porque cair. ontem eu senti. Ontem na sua live foi A ontem? Com a Carla, Carla, eu eu... senti que na hora que você pôs o fone foi melhor, parece. foi melhor. Eu vou colocar aqui então, porque ele não tava conseguindo se equilibrar bem. Pronto. Melhorou? Sim. Vamos ver se agora melhorou. É... Então, por exemplo, na nutrição, a gente tem que tomar muito cuidado, que a tarefa de nutrir é da mãe, né? Então, eu consigo oferecer, né, ajuda, eu ajudo a instruí-la, mas ajudando sempre essa mãe a confiar na sua própria intuição, Verdade. né? Como responder, como respeitar os sinais de prontidão do bebê, como respeitar os sinais de fome e saciedade do bebê, porque eu não tenho como falar para ela, olha, não force dar comida para o bebê, se de uma certa forma eu estou forçando ela a ter uma conduta. A gente faz a mesma coisa, Verdade. Bem verdade. né? Então, eu olho para ela como uma adulta, eu sou adulta. Então, mesmo que algumas falas sejam dolorosas ou não é o que ela quer naquele momento, né? Isso vai empoderando ela. Sim. Eu acho que isso é uma das coisas, assim, às vezes, mais difíceis, assim, pelo menos pra mim, né? É perceber a hora de calar e a hora de falar. Uhum. Para todos nós. Porque, porque tem coisa que tá, assim, muito forte, só que eu tenho, assim, eu tento, né? A gente tem que olhar com respeito e acreditar em tudo aquilo, em toda aquela história que a mãe tá me trazendo, né? Porque às vezes aquilo ali tem uma força. A gente vê hoje mães que começaram a estudar nutrição, Sim. a Show Leite tá aqui também, ó, tudo sem leite, sabe, por conta da história delas. Olha que maravilhoso isso. E eu tenho muito esse olhar até, sabe? Rê? Tipo, um olhar de amor. Tipo assim, eu olho e falo, gente, que lindo isso. E isso mudou muito. Anteriormente, quando alguém marcava uma consulta e era um caso muito complicado, eu já olhava e falava, nossa, isso daí é complicado demais pra mim. Será que eu vou dar conta? E agora não. Eu já olho com outro olhar, já olho, nossa, que lindo isso, que linda a sua história, que bacana isso que você tá me trazendo. Isso já dá uma leveza para gente como profissional de saúde, assim,
imensa, porque eu acredito no processo daquela pessoa, eu acredito no que ela tá passando, né? E outra coisa que eu queria falar também, que eu vejo muitas colegas minhas falando, e até já falaram para mim, ah, não vai dar certo isso de você dar seu contato para seus pacientes, eles vão começar a te mandar mensagem, te ligar de madrugada, mas isso não acontece, Rê. É impressionante como os meus Uhum. pacientes só me mandam mensagem na hora que precisam e é super tranquilo. Mas eu acho que é justamente por conta dessa relação de adulto para adulto que eu, desde o início, Exatamente. estipulo. Exatamente. Quando eu vejo que eles estão saindo, eu já, ó, não, Uhum. Uhum. né? E como tem muito profissional de Exatamente saúde isso. aqui, eu queria que você falasse talvez um pouquinho disso. É, porque o WhatsApp, ele é um grande termômetro para a gente ver se a gente está fora das ordens da ajuda ou se a gente está em equilíbrio com elas. Então, a sua postura em equilíbrio com isso, automaticamente já traz essa fluidez. Entrou o dialzinho do rádio, foi para M, assim, sabe? Escapou para Salvadora. Começam a te mandar mensagem. É impressionante. Você não É, precisa dizer nada. Sentiu uma culpa por não estar dando conta da demanda ou já começa a vir uma enxurrada, né? Então, como é difícil, eu vejo assim, né, na conversa com muitas amigas, né, nutricionistas, assim, como isso é um tema tão recorrente. Gente, o que vocês fazem? Como vocês dão um limite no WhatsApp? Eu dou limite. Olha, posso ter o seu WhatsApp? Pode. Mas olha, eu te respondo quando eu puder, quando se eu demorar para responder, se eu ver, né, assim que eu puder eu respondo. Ah, tá bom, né? E aí, e lidando também com essas famílias com o que é urgente, sim. né? Muitas vezes aqueles pais que são muito queixosos, que demandam muito, eles estão buscando pai e mãe. Não é a Uhum, resposta que eles estão procurando, exatamente. Até né? esses, tipo assim, até esse que eu, às vezes eu percebo na consulta que é uma pessoa que já foi em vários profissionais, que, né, que ninguém é bom o suficiente, que nananana, eu falo, talvez vai me mandar mensagem. Manda uma ou duas, Ótimo, eu ponho no ótimo. lugar de novo, falo, tá em você a resposta, tipo, É isso. né? Maravilhoso. E com certeza, então isso é um ótimo sinal de que você está muito em equilíbrio com as ordens de ajuda, né? Então, isso é um feedback maravilhoso do próprio campo, né? Que vem das famílias, entendeu? Para você, de que tá tudo bem. E eu sinto que quando você percebe, né, para quem ainda está com dificuldade de lidar com isso, quando você percebe que para cada resposta que você dá, vem mais 5 perguntas, Hum, a ainda pessoa não mais no está WhatsApp, né? procurando, a pessoa não quer resposta, ela quer você. Ela está buscando um vínculo. É, por isso é tão difícil sair. Então, nessa hora, para de responder. E aí a gente volta para a primeira ordem da ajuda. Só dê aquilo que você realmente pode dar. Você não é a mãe dela, Exatamente. né? Ô, Rê, mas eu E queria falar uma coisa, assim, que pra mim é um pouco difícil e eu não uhum, sei, assim, aonde que isso cai. Eu pego muito amor pelos meus pacientes. uhum, Eu tenho muito carinho, assim, e eu fico com muita vontade, às vezes, de saber como que a pessoa tá, o que que tá acontecendo, se a criança melhorou, sabe? E às vezes eu tenho até o impulso de mandar alguma mensagem para saber como é que tá indo, mas eu dou uma voltada para trás e falo, ah, se ela não mandou mensagem, né? Não sei, como que é esse lugar? Eu tô querendo salvar demais, será? Ou será que. é natural isso, principalmente no começo, que aí você começa a se encantar com o seu trabalho, se encantar com os pacientes e tudo mais. Mas se você está muito preocupada em saber se deu certo, se não deu, você pode estar projetando mesmo algo que está faltando em você. Então, às vezes pode vir Entendeu? de uma carência, de uma Isso. falta, É, né? Que aí eu de... tento me nutrir disso também. E aí ah, pode desequilibrar, né? sim. E eu tenho uma paciente sua que A falou, ela manda Larissa, ela mensagem manda mesmo. mensagem mesmo.
Gente, eu quero Então, saber como é que são as pessoas. Nossa, eu morro de saudade dos meus pacientes, assim. Só que eu fico muito atenta para esse lugar. Eu fico, Natália, que lugar que você tá isso, caindo, né? Porque senão ótimo. eu caio num lugar de querer salvar, né? Então não Uhum, é o outro, sou eu, né? sim, Então sim. é bem complicado É. mesmo. O André o Arara, ele até falou assim, projeção. Então, isso acontece, né? A transferência contra transferência, ela acontece, né? Então, a gente Sim. sempre tem que estar cuidando desse lugar. Porque senão a gente entra e aí já pegando o gancho da quarta ordem da ajuda, né? Que a gente precisa ter uma empatia sistêmica, olhar para todos, não ficar se aliando, né? Ai, verdade. A Nossa, não se sim. aliar ao cliente, não se aliar à dor que ele traz, tomar muito Uhum. cuidado com isso, né? E aí, se aquilo também engancha na minha carência, na minha falta, ou no que eu já tenho de história pessoal, às vezes fica um pouco mais difícil, né? Logo que eu comecei a trabalhar com alergia alimentar, que eu tinha uma disponibilidade imensa, né? Um gastropediatra que, nossa, é muito querido para mim, né? A gente trabalhava muito junto, que é o Mário Vieira, né? Ele é muito conhecido, né? Famoso, maravilhoso. E ele era, a gente era bem próximo, né? A gente trabalhava junto. Ele virou uma vez para mim e falou: Rê, cuidado com essa disponibilidade, isso não se sustenta. Sem saber nada de constelação familiar, sem saber de nada, só o médico mais experiente, né, há mais tempo do que É, eu, me virou e falou: Rê, cuidado com essa disponibilidade muito próxima, que você pode não sustentar isso em longo prazo. uhum. Então, quando a gente tem 3, 4 pacientes por dia, 5, né? Então, assim, tem uma demanda. De repente, quando aquilo cresce, as pessoas vão continuar esperando de você aquilo, né? Aquela minha amiga que ligava Uhum. para saber se eu estava bem, né? Que Uhum. era numa relação pessoal. E aí vão te exigir exatamente a mesma coisa. E aí, Entendi. de repente, você tá absorvida naquilo, aí você não consegue. E pode te levar para um burnout, assim, ó, me levou. Foi só depois que eu saí do burnout que eu fui entendendo isso, né? Onde essas relações que elas ultrapassam esses limites que o Bert Hellinger traz como ordens da ajuda, elas Uhum. podem levar a gente para um lugar de salvadora difícil de sair, né? E aí a gente pode até adoecer, Entendi. né? Sim. E não é por mal que a gente faz ou não faz, né? É Sim. amor, mas esse amor ele tá cego ou Isso. esse amor ele tá lúcido, ele vê, Uhum. né? O amor Sim. lúcido, ele espera que a criança venha pedir ajuda, né? No caso dos pais também. Ele tá ali amparando, tá ali ajudando, mas eu não vou fazer por ela, né? Sim. Uhum. E a gente, enquanto profissional, olhando de adulto para adulto, eu confio que se essa pessoa, se esse cliente, se essa mãe não me procurou, é porque ela tá dando conta, Sim. né? E aí, na hora que Uhum. ela precisar de mim, ela vai vir, né? Com E aí certeza. a gente vai confiando nisso também, né? Eu aprendi uma coisa muito difícil com a prática, é que alguns pacientes precisavam de um tempo de digestão de mim. Maravilhoso. Foi doído pra mim, sabe? Por que Né? que a Mas pessoa nunca mais veio, nunca mais deu notícia? Aí ela voltava, sei lá, um ano depois. Renata, foi tão difícil lidar com aquilo, mas nossa, foi maravilhoso. Hoje eu entendi, minha vida andou um monte, mas eu precisei sustentar um tempo de digestão, às vezes de um ano, achando que eu errei, uhum. Perfeito. né? É. E É, na esse verdade lugar até acertei. que eu tô. No início eu ficava assim, tipo, nossa, mas marcou um retorno, desmarcou. O que que tá acontecendo, né? E hoje eu já tô mais tranquila em relação a isso, até porque, né, a gente atende alguns casos de dificuldade alimentar que demora mesmo, tem que passar em Muito. outros profissionais, tem que fazer exame às vezes, tem que ter esse processo de digestão e tá tudo certo, tá, Exato, né? exatamente. E
Na quarta ordem da ajuda, até pegando esse gancho que você trouxe, né, Nath, da dificuldade alimentar, ela fala muito da empatia sistêmica. Ah, isso que eu queria que você falasse. Perfeito. Uhum. Então, é não ser só empática com a pessoa que buscou ajuda, né? Uhum. Então, por exemplo, uma mãe que chega assim, não, porque o pai não me ajuda, o pai não me ajuda, o pai não faz nada, né? Então eu fico muito sozinha. Se eu compro essa ideia, me alio a ela e sou empática com ela, mas eu não olho para toda a família, para todo o sistema familiar, e que se a criança é filha dos dois, né, e que esse casal pode estar com alguns problemas, mas que muitas vezes eu não ajudo mais. Perfeito. Nossa, Geralmente a muito, muito, chave, muito frequente, né? muito, a chave geralmente está no excluído, naquela pessoa que está sendo rejeitada. Né? E o que a gente tem que tomar muito cuidado são com as dinâmicas de vítima, né? Uhum. Que é aquele triângulo dramático, né? A vítima, o culpado e o salvador. Então, eu dei esse exemplo, né? Que é um exemplo comum. Então, a mãe chega falando mal do pai da criança. Então, se eu Uhum. compro a ideia dela e acho que eu posso salvá-la, eu entro no triângulo dramático. E eu fico na Perfeito. triangulação. Vítima, culpado, salvador. E não tem saída. Sim. Tá? É um E carrossel de três muitas cavalinhos. vezes, e muito, assim, até paciente do posto de saúde lá de Bálsamo que eu atendo, teve uma paciente que ela foi pegar remédio controlado para criança, Uhum, Ritalina, enfim, esse tipo de coisa. E lá não tem, né, essa parte de psicólogo, psiquiatra, enfim. E aí eu comecei a falar, poxa, mas tem tanto tempo que ele tá tomando e tal. Quando foi que ele começou a tomar? E ela começou a falar do pai da criança, né? Ah, porque ele tá preso, porque ele isso, porque ele aquilo, porque é alcoólatra, nananã. E aí eu falei, eu acho que ela achou que eu fosse, né? Ela começou a me contar um monte de coisa ruim. Eu falei, nossa, mas assim, será que a gente pode julgar mesmo ele? E comecei a trazer ele de uma maneira amorosa, de uma maneira, tipo, sem julgar. E ela ficou tão feliz porque eu percebi o olha. quê? Que ela amava ele. Só que ela Claro! tava, né, o pai do filho dela, mas ela tava meio que comprando a ideia de todo mundo, que ele era uma pessoa muito ruim. E quando eu trouxe isso tudo pra ela, ela fez assim, tipo, que bom que alguém olhou com os bons olhos pra esse homem, né? E tipo, Uhum. na verdade eu fui neutra. Eu falei, olha, eu não acho que seja assim, né? O alcoolismo, nananã, nananã, enfim, mas é muito maravilhoso essa empatia sistêmica quando a gente olha. Sim. Porque muitas vezes a criança, o que que ela faz, né? Ela vai se aliar, ela vai se conectar e se identificar com aquela pessoa que está em desvantagem. Então, Uhum, muitas vezes, os sintomas que a criança manifesta, né, porque ela está identificada e ela está defendendo quem está em desvantagem nessa situação. E sim, quem está em desvantagem é quem está excluído. sim. Não é quem se sente a vítima, né? Então, por exemplo, no caso desse exemplo que você trouxe, um filho vai se identificar com esse pai que está Sim, era o que excluído, que estava ninguém olha para acontecendo. ele. Exatamente, Sim. que ele já estava uma E aí ele criança vai. agressiva, né, dando Uhum. trabalho na escola, tomando Ritalina exatamente para ver se tinha mais concentração na escola. Sim. Exatamente. E, Só que o que a gente e escuta né, por exemplo, essa mãe falou para mim, ah, doutor, o que eu escutei foi justamente o contrário, que era para eu não deixar ele ter contato com o pai, que era para eu não falar do pai, né? Que é justamente excluir mais ainda esse pai. uhum. Lógico que tem situações que a criança pode ficar em perigo, se é uma pessoa que realmente fica inconsciente, né? Então, existe uma necessidade de proteger a vida. Só que isso não significa não falar sobre esse pai, excluí-lo da família, né? Ou muito menos impedir a criança de amá-lo.
Ele tem direito de amar esse pai como ele é. Sim. Né? E na escola, muitas vezes, né, uma professora nossa, né, que é a Angélica Olveira, que é do México, que trouxe muito esse olhar da pedagogia sistêmica, ela falou que quando uma criança tem problema de aprendizagem, por exemplo, a gente tem que perguntar onde está o amor dessa criança. Pra onde ela olha, né? Exato. Por que que ela não consegue ficar ali? Então, realmente uma criança rotulada, né, porque às vezes ela não tem esse diagnóstico, mas rotulada como hiperatividade, né, e Aham. tudo mais, é uma criança que não consegue estar ali, ela não consegue ter atenção na escola, porque ela tem medo de estar ali. Rê, deu uma travadinha. Pronto. Voltou. Peraí que agora eu não te escuto. Fala alguma coisa pra ver. Eu tô te vendo, mas não tô te escutando. Não tá saindo seu áudio. Se você tirar o fone do ouvido, será e colocar? Ou não adianta, será? Tá. A Rê vai sair rapidinho e vai entrar de novo. E aí eu vou convidá-la novamente para voltar. Muito maravilhosa a live, muito incrível. Aqui. Eu esqueci até de fixar o comentário, gente, do tema da live, que são as ordens da ajuda. Não Oi? passou, Cláudia? Oi, agora voltou. É, a Olha, gente ai, que tem, a gente tem mais 5 minutinhos, talvez, aí, tá. para não cair a Bom, live. Senão a live cai e não fica nem salva. sim. Então, acho que a gente Eu pode. vou fechar então com a quinta ordem da ajuda e aí a gente depois fecha com o que precisar, né? Porque são cinco, né? Então só falta uma, que a quinta ordem da ajuda é a gente justamente conseguir olhar para todas essas pessoas com um olhar amplo, com um olhar que tudo inclui, né? E conseguir amar a todos como são, sem julgamento. Então, muitas vezes as pessoas estão passando por dores, por dificuldades, mas quando eu consigo reconhecer que todo ser humano é capaz de tudo, todo ser humano é capaz de fazer qualquer coisa, então eu não sou melhor ou pior para julgar alguém, né? Então, numa extrema dor, todo mundo é capaz, às vezes, de fazer coisas moralmente não aceitas, Maravilhosos. Ah, sim. né? Também. E mais também, né? É, sim. Quando eu consigo desenvolver esse nível de amor que tudo contém, né? Que tudo compreende. É, E você eu consigo acredita em algo maior, né? Você acredita que tá tudo certo do jeito que tá e não tem bom ou mal, não tem julgamento, exatamente. exato. E aí eu consigo ajudar de um lugar humilde, seguro, né? Consigo ajudar de uma forma que respeita o outro, respeita o tempo do outro, né? E é uma ajuda mais. Maravilhoso. Sim. Ai, muito bom. Você quer finalizar? Quer falar alguma coisa? Quer falar mais um pouquinho? Eu só tô com medo de a gente Cair, não né? conseguir salvar. É. Eu quero primeiro te agradecer, né, por esse convite, por, por abrir esse espaço de diálogo, né, que é tão importante para todos nós e para tantas pessoas. Agradecer a cada um que está aqui, vi muitas pessoas queridas, muitas pessoas que são muito caras para mim aqui, né, e eu fico muito feliz com tudo isso e com a oportunidade de de dividir um pouquinho, né, da nossa experiência, do nosso trabalho, do que a gente foi amadurecendo, que eu acredito que é uma forma também de mostrar que todo mundo, né, pode caminhar por esses caminhos Sim, e podemos somar cada vez mais. com certeza. Eu que tenho que te agradecer, né? Você é tão requisitada.
tão maravilhosa de ouvir. E agradecer no todo mesmo, agradecer pelo caminho que a gente também tem percorrido juntas, né? Ao universo por tudo isso. E é isso. E vai ficar salvo. Vou tentar depois subir para o canal do YouTube. Aí quando eu Ai, que... colocar no YouTube, eu te mando o link se você quiser também botar no seu. Ai, Mas muita adorei, que ótimo. gratidão. Foi muito maravilhoso. Eu nem vi se as pessoas tinham perguntas, mas acredito que não. Depois E pode fazer, obrigada a todo mundo. a gente pode fazer um vídeo respondendo as perguntas depois. Ah, boa. Ótimo. Pode ser. Então tá bom, gente. Um beijo. Boa noite para todos. Um beijão, Rê. Até nosso próximo encontro aí. É, Nath, um beijão.